prestação de conta. Pronto, beleza. Ah, é? Vixe. Avisa ali a ele. Olha quem gosta de destaque. Boa tarde a todos. Opa! Ministério Público aí. Ministério Público. Oi. Agora sim, boa tarde a todos. Às 14h02, declaro aberta, eu imagino que essa seja a 86ª Sessão Ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, dia 12 de novembro do ano 2019. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovado. Expediente algum? Não há expediente, senhor presidente. Comunicação, indicações e propostas, eu não tenho nenhuma. Esbardou Cornélio. Doutor Carlos Wagner. Também nenhuma, senhor presidente. Doutor Geraldo Mota. Sem indicações. Doutor Ricardo Tinoco. Doutora Adriana. Sem proposições, senhor presidente. Doutor Fernando Jales. Sem proposições, senhor presidente. Então, iniciemos os julgamentos. E o primeiro é prestação de contas número 943 de 74, ano 2018, relatoria de desembargador Cornélio Alves, requerente Jurandir Freire Marinho, advogado doutora Sônia Maria Araújo Correia, interessados Francisca Souza da Silva e Antônio Lopes de Araújo, advogado, é a mesma, está em mesa, desembargador Cornélio? Vossa Excelência tem a palavra. Todos eles estão em mesa. Eu tenho 5 processos, todos estão em mesa. Pois não. Relatório. Trata-se de prestação de contas apresentada por Jurandir Freire Marinho, candidato ao cargo de senador nas eleições de 2018. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais emitiu relatório preliminar sugerindo a baixa dos autos em diligência para que o candidato sanasse as falhas apontadas, apresentando esclarecimentos e documentos necessários ao exame das contas. Devidamente timado, o prestador de contas apresentou petição e documentos. Em seguida, a unidade técnica pronunciou-se pela desaprovação das contas em parecer conclusivo. Está a se pronunciar a Procuradoria Regional Eleitoral, em consonância com a manifestação da Comissão de Análise de Contas Eleitorais, opinou pela desaprovação das contas. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota, Vossa Excelência. Após manifestação e apresentação de documentos em sede de diligência, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais assentou que subsistiram as seguintes irregularidades. A primeira, ausência de envio de documentação via SPC web, juntado de documentos diretamente no PJE. 2. Registro equivocado de despesas pagas como sendo despesas efetuadas e não pagas, gerando dívidas de campanha no sistema SPCE. 3. Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial da entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época. 4. Doação financeira recebida acima de R$ 1.064,10, realizada de forma distinta da opção de transparência eletrônica entre as contas do doador e do beneficiário. E 5. Ausência de documentação fiscal hábil e a comprovação de despesas no valor de R$ 36.830. E, por fim, a sexta, realização de despesa antes da abertura de conta bancária específica. Agora, analisar uma por uma. No item 1, houve inobservância do artigo 74 da Resolução 23.553 de 2017, uma vez que, após intimado para suprir inconsistência, o candidato apresentou documentação somente no PJE, não procedendo à sua inclusão no sistema SPC Web.
Então, em propriedade, porém, não tem conduta de imacular a transparência das contas apresentadas, dada a natureza pública do processo de prestação de contas, que permite o acesso de seus dados por qualquer interessado, conforme já decidido por esta Corte, eu cito aí vários julgados. Quanto ao item 2, houve equívoco do prestador de contas a registrar no SPC como despesas efetuadas e não pagas, o que caracterizaria dívida de campanha, despesas que foram efetivamente pagas no valor de R$ 911,88. Assim, trata-se de erro material devidamente esclarecido pelo candidato e não suficiente para a desaprovação das contas. Referente à irregularidade apontada no item 3, foram detectados gastos eleitorais não registrados na prestação de contas parcial, em que pese ter havido, na observância do artigo 50, parágrafo 6 da resolução 23.553, ditas lacunas não ocasionaria prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, porquanto foram devidamente registrados na prestação de contas final, não configurando, portanto, omissão de recurso, conforme nós temos decidido aqui. Pertinente ao item 4, o órgão técnico apontou doação financeira no valor de R$ 10.000 e que não foi realizada mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário. Informou ainda que o valor corresponde a 11,11% do total das receitas declaradas na prestação de contas. Em sua manifestação, o prestador de contas alegou, em síntese, que mencionada doação foi realizada pelo próprio candidato através de cheque emitido de sua conta corrente de pessoa física. Na espécie, constato que houve descumprimento da disposição contida no artigo 22, parágrafo 1º da Resolução 23.553, o qual preceitua que as doações dessa natureza devem ocorrer através de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário. Fora isso, o percentual doado de forma regular ultrapassa 10% da receita da campanha, afastando-se, no caso, em análise de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para fim de aprovação das contas. Com relação ao item 5, o órgão técnico solicitou ao candidato que apresentasse documentação fiscal álbum e a comprovação de várias despesas elencadas no item 6. Após a apresentação de documentos pelo candidato, o órgão técnico informou que o item 3.6 de seu parecer técnico conclusivo, que foram comprovados os gastos eleitorais com o fornecedor Cláudio Cabral Cavalcante Filho, bem como referente às notas fiscais de 2014, restando pendente comprovação por meio de documentos hábeis os gastos eleitorais referentes às duplicatas que eu menciono aí, são 3, 5, 8, 9 ou 10, e as notas fiscais que eu também menciono o número de cada uma, no valor de R$ 36.830. Nos termos do artigo 56, parágrafo 2º, inciso 1º da Resolução 23.553, deveria o candidato, após intimado, apresentar documentos fiscais e outros legalmente emitidos que comprovassem a regularidade dos gastos eleitorais. Assim, resta caracterizada irregularidade grave e insanável por comprometer a ampla fiscalização por parte da Justiça Eleitoral dos gastos de campanha, e eu cito aí vários julgados nesse sentido, de se destacar que a omissão de documentos fiscais que comprovassem os gastos eleitorais em comento corresponde a 40,95% das despesas pagas de campanha. Dessa forma, permanece a regularidade consistente na não apresentação de documentos fiscais relativos aos gastos eleitorais assim mencionados, nos termos do artigo 63 da Resolução 23.553, não havendo de se falar em devolução de recursos, pois esta despesa foi custeada como a fonte, abre aspas, de outro recurso, fecha aspas. Quanto ao item 6, houve realização de despesa antes da abertura da conta bancária no valor total de R$ 9.135, o que corresponde a 10,06% do total de gastos realizados. A referida despesa está em desacordo com o artigo 38 da citada resolução. Em sua manifestação, o prestador de contas alega que a despesa se refere à contratação de Cláudio Cabral Cavalcante e que ocorreu antes da abertura da conta bancária, porque o banco, apesar de ter recebido toda a documentação necessária, logo após o candidato ter recebido o CNPJ,
retardou sua abertura. A despeito de tais argumentos, tem-se que, no extremo do artigo 38, a abertura de conta bancária específica e inscrição no cadastro de pessoas jurídicas é condição para a realização de gasto eleitoral. Nota quadro, disposto no artigo 38, parágrafo 1º da lei da norma, também descreve o momento da efetivação do gasto eleitoral. O parágrafo 1º diz o seguinte: os gastos eleitorais efetivos na data da sua contratação, independentemente da realização de seu pagamento, e deve ser registrado na prestação de contas no ato da sua contratação. Fecha aspas. Logo, inexistindo justificativa aptas a justificar a irregularidade detectada, persiste vício sanável nas contas em exames. Conforme demonstrado, a prestação de contas contém várias irregularidades, algumas delas de natureza grave, sendo sua desaprovação principalmente quando analisada em seu conjunto, uma medida que se impõe. Então, meu voto é no sentido da desaprovação das contas de Jurandir Freire Marinho. É como voto. Dr. Carlos Wagner, como vota Vossa Excelência? Acompanho o relator, senhor presidente. Dr. Geraldo Mota? Com o relator, excelência. Dr. Ricardo Tinoco? Doutora Adriana? Com o relator, senhor presidente. Dr. Fernando Jales? Com o relator, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte: prestação de contas número 1255 de 50, ano 2018. Relatoria do desembargador Cornélio Alves. Requerente Valkson da Silva Torres, advogado Dr. Ricardo Henrique. Trata-se de prestação de contas apresentada por Valkson da Silva Torres, candidato a cargo de deputado federal nas eleições de 2018. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais emitiu relatório pela aprovação das contas, e nesse sentido foi o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, e o meu voto, senhor presidente, está sendo também no mesmo sentido, porque o processo está bem organizadinho e o requerente atendeu todos os requisitos para aprovação das contas. É como voto. Com o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte: prestação de contas número 1184 de 48, ano 2018. Relatoria do desembargador Cornélio Alves, requerente Gabriela Braga Salerno, advogado Dr. Caleb Silva de Melo. Trata-se de prestação de contas apresentado por Gabriela Braga Salerno, candidato ao cargo de deputado estadual. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais emitiu o relatório preliminar sugerindo abaixo dos autos para diligência. Devidamente intimada, a candidata apresentou prestação de contas retificadora. A unidade técnica emitiu parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas. Estado a se pronunciar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? A Comissão de Análise de Contas Eleitorais apontou as seguintes falhas. A primeira, despesa com combustível sem o correspondente registro de locação com veículo. A segunda, utilização de recursos que não tramitaram na conta corrente de campanha da candidata. No item 1, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais decretou gasto com combustível com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no valor de R$2.000. Contudo, não foi registrada despesa ou doação estimável em dinheiro, colocação, cessão de veículos. A candidata aduz que o combustível foi utilizado no carro de sua sogra, senhora Tânia Maria Cunha Dal Santos, anexando ao PJE o certificado de registro de licenciamento do veículo. Conforme se verifica no artigo 63, parágrafo 3º, da Resolução 23.553, o candidato está desobrigado a apresentar o termo de cessão de automóvel de sua propriedade ou de parente até 3º grau. Contudo, a candidata não comprovou que o veículo pertence à pessoa de sua família, né? Ela não comprovou qualquer vínculo familiar com essa pessoa chamada Tânia Maria Cunha. Acrescento que a manifestação da análise de contas eleitorais, em seu parecer, diz o seguinte: abre aspas, inconsistência que revela indício de omissão de receita, haja vista que não foi declarada na prestação de contas nem apresentada a documentação comprobatória pertinente à mencionada receita estimável em dinheiro. Situação em desacordo com o artigo 9º, parágrafo 1º e artigo 22, inciso 2 da Resolução 23.553. Logo está
caracterizada irregularidade na realização da despesa com combustível não relacionada a veículos cedidos ou locados registrados na prestação de contas, ensejando a necessidade de restituição ao Tesouro Nacional do valor gasto em comento, tendo em vista que foi pago com recurso do fundo partidário. A jurisprudência do TSE e dos tribunais nesse sentido, e eu transcrevo alguns acordos. E a segunda irregularidade refere-se à despesa com impulsionamento de conteúdo no Facebook. Consta na nota fiscal 044-72-143, no valor de R$ 465,46, contudo foram debitados em conta bancária da candidata 4 cheques no valor de R$ 415,46, e o remanescente da despesa no valor de R$ 50, que foi pago com recursos que não transitaram na conta corrente da candidata. Diante da constatação da unidade técnica que o valor de R$ 50 não transitou na conta bancária de campanha, houve descumprimento dos artigos 22 e parágrafos 22 e 16, parágrafo 2º da Resolução 23.553. Nesse sentido, transcrevo parecer da Comissão de Análise de Contas Eleitorais, abre aspas, resultado do exame técnico. Tal divergência demonstra indício de omissão de gasto, bem como da receita utilizada para sua quitação, visto que há nos autos comprovante de pagamento do boleto no valor de R$ 50, porém, mas que não transitou pela conta bancária, fato que configura a irregularidade prevista no artigo 16, parágrafo 2º da Resolução 23.553, fecha aspas. Acerca da matéria, eu também cito alguns julgados aqui desta Corte. E digo o seguinte: as duas falhas detectadas na prestação de contas caracterizam irregularidade grave, prejudicando a ampla fiscalização por parte da Justiça Eleitoral dos gastos de campanha, não sendo o caso de ser aplicado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ensejando a desaprovação das contas no termo do artigo 16, parágrafo 2º da Resolução 23.553. E é assim como voto, e determina ainda a devolução ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias, após o trânsito em julgado, do valor de R$ 2.000 referente aos valores utilizados devidamente de recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. É como voto. Doutor Carlos Wagner, como vota Vossa Excelência? Com o relator, senhor presidente. Doutor Geraldo? Acompanho o relator. Doutor Ricardo? Doutora Adriana? Com o relator, senhor presidente. Doutor Fernando? Com o relator, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, prestação de contas número 1391/47, o ano 2018, relatoria do desembargador Cornélio Alves, requerente, Comitê Estadual do Partido Comunista do Brasil, advogado Dr. Vanderlei Alessandro Costa Silva, responsáveis Vital Nogueira de Souza e Antenor Roberto Soares de Medeiros, ambos sem advogado habilitado aqui nos autos. Pois não. Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, nas eleições de 2018. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais emitiu o relatório preliminar sugerindo a baixa dos autos em diligência. Intimada para se manifestar, a agremiação partidária julgou, ou melhor, juntou os documentos constantes nos eventos que eu menciono aí. Após, em parecer conclusivo, a unidade manifestou-se pela desaprovação das contas. E, no mesmo sentido, opinou a Procuradoria Regional Eleitoral com a imposição da sanção prevista no parágrafo 6º do artigo 77 da resolução mencionada. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? A Comissão de Análise de Contas Eleitorais, quando fez o relatório, assentou a existência das seguintes irregularidades. A primeira, apresentação intempestiva de relatórios financeiros. A segunda, intempestividade da prestação de contas parcial. A terceira, ausência de assinatura no extrato final de prestação de contas pelo presidente e tesoureiro do partido. A quarta, omissão de doação realizada para candidatos. A quinta, omissão de despesa. A sexta, atraso na abertura de contas. E, por fim, a sétima, ausência de gasto eleitoral obrigatório com a contratação de profissional de contabilidade. Eu vou analisando de uma por uma. A primeira, eu digo logo que é irregularidade formal, né?
A segunda, o órgão técnico constatou que a prestação de contas parcial foi entregue em 21 de novembro de 2018, fora do prazo fixado pela Resolução 23.553. Sobre este ponto, constato que houve o descumprimento do artigo 50, o qual preceitua que a prestação de contas parcial deve ser encaminhada entre os dias 9 e 13 de setembro do ano eleitoral. A irregularidade da hora ventilada é de natureza também formal, não sendo motivo, por si só, para a desaprovação das contas. No tocante à irregularidade descrita no item 3, referente à ausência de assinatura no extrato final de prestação de contas pelo presidente e tesoureiro do partido, o órgão técnico constatou que nos mencionados documentos há apenas uma subscrição e que esta se assemelha à do advogado Vanderlei Alessandro Costa. E no parecer do órgão técnico diz o seguinte, abre aspas, no que tange ao extrato de prestação de contas retificado, há a mesma assinatura no espaço destinado ao presidente e ao tesoureiro do partido, a qual é semelhante à assinatura do advogado Vanderlei Alessandro Costa, conforme se vê na peça Contrato de Serviço de Consultoria Advocatícia. Da mesma maneira, persiste a irregularidade por descumprimento do artigo 48, parágrafo 2º, parágrafo 5º, inciso 3, da citada resolução, uma vez que o extrato na prestação de contas deveria ter sido assinado pelo presidente e pelo tesoureiro do partido, fecha aspas. De fato, verifica que o presidente e o tesoureiro do partido deixaram de assinar o extrato final de contas, infringindo o disposto no artigo 48, parágrafo 2º, inciso 3, da mencionada resolução, que eu transcrevo, aí o artigo 48 da resolução. Todavia, entendo que a referida irregularidade trata-se malha meramente formal, tendo em vista que não chegou a comprometer a regularidade e a lisura das contas. Consoante vem entendendo esta justiça pesada nos termos da leitura da emenda abaixo, eu transcrevo alguns acórdão nesse sentido. Em relação à irregularidade referente à omissão de registro de doações realizada para outros candidatos, que seria a quarta, o órgão técnico detectou que a agremiação partidária realizou doações a vários candidatos no transcorrer da campanha eleitoral, sem o devido registro na prestação de contas em exame. Intimada a se manifestar, a agremiação partidária apresentou esclarecimentos sobre as doações mencionadas, as quais se compõem dos números dos recibos eleitorais emitidos, número das contas fiscais e também de valores correspondentes às cotas de serviços doados aos candidatos. Verifique, todavia, que apesar do esclarecimento prestado pelo Diretório Estadual nos autos digitais do PJE, ainda persiste a ausência de registro das mencionadas doações no sistema de prestações de contas eleitorais, consoante consta no parecer técnico final emitido pela Comissão de Contas. Esse diz que, muito embora esteja dispensado de emitir recibo eleitoral quando realizar doações, o partido político deverá registrar obrigatoriamente a aludida doação na sua prestação de contas, conforme dispõe o artigo 9º, parágrafo 10, da mencionada resolução que está transcrito. Também transcrevo votos deste regional a respeito do assunto e sigo. Entretanto, ainda que persista a omissão apontada por descumprimento do artigo 9º, parágrafo 10 da resolução 23.553, a falha apontada por si só não possui o condão de macular a movimentação contábil. No que pertine à quinta irregularidade, a Comissão de Análise de Contas constatou que o órgão partidário realizou uma despesa no transcorrer da campanha eleitoral no valor de R$ 90 referente à aquisição de cartuchos de impressão, a qual não foi declarada na prestação sob análise. A esse respeito, os mencionar que o prestador de contas alega que o pagamento da aludida despesa foi realizada com recursos próprios do Diretório Estadual do PCdoB, cuja regularidade pode ser atestada, segundo afirma, por meio da análise das contas anuais de 2018, em que presta o argumento, não há de ser acolhido o que foi consignado pelo parecer técnico quanto à regularidade do exame. Vejamos, abre aspas, após consulta ao sistema de prestação de contas 2018, cujas contas foram entregues pelo partido em 30 de 4 de 2019, informamos que não foi localizado o registro das despesas em tela, persistindo assim a omissão de receita de despesa decretada anteriormente, fecha aspas. Portanto, sobre este ponto, verifique que houve infringência ao disposto no artigo 16
da Resolução 23.553. Quanto ao atraso na abertura de conta bancária, o item 6, cumpre esclarecer que a Resolução 23.553, em seu artigo 10, prescreve a obrigatoriedade para os partidos e candidatos abrirem conta bancária específica de campanha e determina, em seu parágrafo 1º, inciso 2, que tal abertura ocorra até o dia 15 de agosto do ano eleitoral. No caso em exame, a abertura dessa conta bancária ocorreu no dia 27 de agosto, com 12 dias de atraso, sendo consignado pelo setor técnico a impossibilidade de aferir, abre aspas, a correção dos valores declarados na prestação de contas em relação ao período em que houve abertura de conta bancária, bem como a eventual omissão de receitas e gastos eleitorais, fecha aspas. Em outros termos, é possível que entre o dia 15 de 8 de 2018 e 27 de 8 de 2018, o partido em referência tenha recebido recurso ou mesmo realizado despesas sem respectivo e obrigatório tanto pelo trâmite pela conta eleitoral, uma vez que esta última ainda não estava aberta. Quanto a esta matéria, foi afirmado pelo partido que tal atraso decorreu em razão dos entraves burocráticos impostos pela instituição bancária. Todavia, o prestador não trouxe para os autos qualquer justificativa técnica que o impedisse de abrir a conta dentro do prazo estabelecido na mencionada resolução, de modo que subsiste a afronta ao supramencionado dispositivo normativo. Acerca desta temática, eu transcrevo alguns julgados aqui deste regional. Com efeito, na hipótese em exame, considerando a ausência de justificativa técnica capaz de impedir o partido de abrir a conta bancária dentro do prazo estabelecido pela norma e diante do que ponderado pela Comissão de Análise de Contas, o vício em exame não pode ser configurado como meramente formal. Quanto à irregularidade descrita no item 7, a comissão verificou a omissão de registro das despesas obrigatórias referente ao serviço de contabilidade prestado durante a campanha eleitoral. Intimado a se manifestar, o órgão partidário juntou contrato de prestação de serviço, contabilidade e certidão de regularidade profissional, emitida em favor da contabilista Patrícia Moreira Pinheiro. Alegou que recebeu doação estimada em dinheiro relativa à prestação desta espécie de serviço do candidato a vice-governador Antenor Roberto Medeiros. No tocante à falha em exame, o parecer técnico registra o seguinte, abre aspas, o PC do BRN não declarou oficialmente nenhum gasto financeiro estimado com o profissional de contabilidade à época da entrega das contas eleitorais. Fecha aspas. Outro sim registra o seguinte, abre aspas, o suposto doador dos serviços estimados em contabilidade, o candidato Antenor Roberto de Medeiros, cujas contas foram apresentadas em conjunto com a candidata Maria de Fátima Bezerra, não registrou a doação estimada de serviços contábeis ao PC do BRN, fecha aspas. Sobre esse ponto, ainda que houvesse o devido registro de doação nos sistemas eleitorais, verifico que no contrato firmado entre o candidato a vice-governador Antônio Roberto de Medeiros e a contabilista Patrícia Moreira Pinheiro, a previsão de doação de serviços para candidatos. Entretanto, não há igual previsão de doação a partido político, conforme demonstra o parágrafo 3º do contrato. Eu transcrevo o parágrafo 3º do contrato. Por conseguinte, diante da ausência de registro dessa doação na prestação de contas do partido, entendo que houve descumprimento do artigo 37 para o segundo da resolução 23.553. Com efeito, na hipótese em exame, tem-se várias irregularidades que, analisadas em conjunto, comprometeram o contexto contábil, não se aplicando ao caso os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, dada indiscutível mácula que inclinou a irregularidade e a transparência na movimentação financeira, ensejando a sua desaprovação. Nesta senda, em face da pressão contida no artigo 77, parágrafo 4º e 6º, entendo razoável fixar a suspensão do recebimento de cotas do fundo partidário pelo prazo de 3 meses. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Comissão de Análise de Contas Eleitorais e a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela desaprovação das contas apresentadas pelo Partido Comunista relativas às eleições de 2018 e também determina a suspensão do recebimento das cotas do fundo partidário pelo período de 3 meses. É como voto. Doutor Carlos Wagner, como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, eu peço vista dos autos. Alguém quer adiantar o voto ou todos aguardam o voto vista?
Então, após o voto do relator, no sentido da desaprovação das contas, pediu vista dos autos o juiz eleitoral Carlos Wagner. Os demais disseram aguardar o voto vista. Na sequência, prestação de contas números 1563 deste 86, o ano 2018, relatoria de desembargador Cornélio Alves, requerente Francimere Dionísio da Silva Lima, não há advogado habilitado nos autos. Desembargador Cornélio, Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, trata de prestação de contas em nome de Francimere Dionísio da Silva Lima, candidato ao cargo de deputado estadual. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais emitiu relatório com as informações extraídas do sistema. Devidamente citada, a candidata permaneceu omissa na apresentação da prestação de contas eleitorais. Estado a se pronunciar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas. E o meu voto, senhor presidente, na realidade elas não foram prestadas e está sendo no sentido do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral. É como voto. Alguma divergência? Com o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, prestação de contas número... Esse é o que foi julgado agora, é o 1341 deste 21, ano 2018. Relatoria do juiz eleitoral Geraldo Antônio da Mota, requerente Jussier Araújo Varela, advogado Dr. João Miguel de Oliveira. Tem mesa? Vossa Excelência tem a palavra. Requerente nominado Vossa Excelência, cujas contas foram observadas pela Comissão de Análise de Contas Eleitorais, que opinou pela desaprovação em virtude das seguintes irregularidades. Primeira, contratação de serviço de contabilidade com prazo de vigência além do dia da eleição. Omissão de despesas contraídas junto ao fornecedor Facebook, serviço online do Brasil Limitada, no montante de R$ 198,95, e junto à empresa Vaquinha.com, negócios virtuais limitadas, no valor de R$ 49,90. Existência de lançamentos financeiros, taxas bancárias de crédito, no valor de R$ 13,20, sem registro e comprovação na prestação de contas. E, por fim, não apresentação do comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos não utilizados provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no valor de 49 centavos. Com vista dos autos, a douta Procuradoria Regional Eleitoral pronunciou-se pela desaprovação das contas e ao relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota, Vossa Excelência? No tocante à primeira irregularidade apontada pela Comissão de Análise Eleitorais, cuja pertinência é a contratação de serviços de contabilidade com prazo de vigência após a data da realização da eleição, o que violaria o disposto no artigo 35 da Resolução 23.557/2017 TSE, cuja cláusula, a cláusula 5ª, fixou o período até o dia 6 de novembro de 2018, portanto, além do prazo estabelecido no pleito eleitoral, ressalvando ainda expressamente que o profissional de contabilidade ficaria responsável tecnicamente até a aprovação das contas pelo TRRN. Ainda conforme parecer técnico, o valor total do serviço foi de R$ 1.856, esclarecendo que dos 82 dias do período de vigência do contrato, apenas 30 ultrapassaram a data limite de campanha eleitoral, correspondente a R$ 679,02. Essa matéria já foi objeto de apreciação por esta egrégia corte, senhor presidente, e eu gostaria apenas de transcrever 2 pontos importantes aqui do voto da eminente relatora, doutora Adriana Cavalcante, que analisou situação análoga e, no primeiro ponto, na transcrição do voto, diz o seguinte: a contratação de consultoria contábil em favor de candidatura a título de gasto eleitoral pressupõe a prestação dos serviços durante o período de campanha, não podendo estar relacionada à defesa de interesse de partidos candidatos em processos judiciais, nos termos do artigo 37, parágrafos 2º e 3º da Resolução TSE 23.553 de 2017. De acordo com a jurisprudência firmada no âmbito do TSE e deste regional, a prestação de serviço contábil vinculada à elaboração e ao acompanhamento da prestação de contas de campanha não configura gasto eleitoral, pois ultrapassa o período de campanha. E aqui é uma decisão
transcrito também pela eminente relatora, que é do TSE, recurso especial eleitoral 13.9373, relatoria do ministro Henrique Neves da Silva. Também cita aqui outro recurso eleitoral, 421.22, relatoria do Dr. Vladimir Soares Capistrano, que tem o mesmo sentido. No âmbito das eleições de 2018, este tribunal, por maioria, entendeu pela irregularidade da contratação com recursos de campanha de serviço de contabilidade prestado após o pleito, vinculado à elaboração e apresentação de prestação de contas de campanha, ainda que a contratação tenha ocorrido em período eleitoral. Este é o primeiro ponto, que realmente, por esta tendência, seria no sentido da desaprovação. Ocorre que o segundo ponto também aqui abordado no acordo, que eu acompanho, é que diz o referido valor de 168, relativamente à importância de 4.328, quando comparado com o valor das receitas informadas na prestação de contas, importa em valor percentualmente de 4,21%, de modo a reclamar a mitigação da falha à luz dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, e também em face da jurisprudência desta Corte, com consequente aprovação das contas, com ressalva a teor do artigo 77, inciso 2º da resolução TSE. A situação aqui é assemelhada porque o total da contratação foi de R$ 9.887,51. A despesa irregular, diante do prazo que superou o período que foi estabelecido, foi de R$ 679,02, que corresponde a 6,86%, o que, nesta hipótese, apesar da irregularidade, ficaria dentro também desses postulados do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. A segunda irregularidade apontada diz respeito às despesas contratadas ao fornecedor Facebook, Serviço Online Limitada, no valor de R$ 198,95, nos termos do artigo 56, inciso 1º, G da Resolução 23.557/2017, a prestação de contas deve conter a especificação de todas as receitas e despesas. Entretanto, o aludido gasto representou 2,01% do total das despesas do candidato, não chegando a comprometer, de forma geral, o controle sobre a arrecadação e o emprego de recursos de campanha eleitoral. Então, somando os dois percentuais, não se chega aos 10%, que a jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral entende como uma irregularidade a justificar a desaprovação. E ainda, por fim, no que diz respeito à suposta omissão dos gastos com a empresa Vaquinha.com Negócios Virtuais Limitado, o valor foi de R$ 49,90. O órgão técnico esclareceu em seu parecer que, após consulta ao módulo financeiro coletivo de campanha, pertencente ao sistema Sistema de Prestação Eleitorais de Contas Web, ODIN, não localizamos informações acerca da doação financeira oriunda da empresa Vaquinha.com ao candidato em exame, conforme se vê do anexo 2 deste parecer. Desta maneira, salvo melhor juízo, considerando a ausência de informações acerca da doação oriunda de financiamento coletivo nos sistemas da Justiça Eleitoral, esta comissão entende que não há irregularidade a ser apontada no presente item técnico. Portanto, considerando que a inexistência de lançamentos na presente prestação de contas é corroborada pela informação constante no banco de dados da Justiça Eleitoral, no sentido da ausência de arrecadação de recursos por meio da referida empresa, deve-se afastar a suposta omissão de gastos eleitorais imputada ao candidato prestador de contas junto ao aludito fornecedor. O órgão técnico também verificou, na conta bancária fundo partidário, a existência de lançamento financeiro referente ao débito de uma taxa bancária e a um crédito, ambos no valor de R$ 13,20, sem a devida escrituração presente na demonstração contábil. Sobre essa inconsistência, o candidato informou ter realizado o depósito no valor mencionado pela agência do Banco do Brasil e que condicionou o encerramento da referida conta bancária ao pagamento da respectiva taxa. Esclareceu ainda não ter registrado as movimentações financeiras na prestação de contas por equívoco, consistindo o lapso, a seu entender, em mero erro formal. De fato, verifica-se que esses foram os únicos lançamentos observados na aludida conta bancária destinada à movimentação de recursos
do fundo partidário, não tendo sido efetuado nenhum repasse desses valores para a campanha eleitoral do candidato. Desse modo, considerando ser irrisório o valor glosado e a inexistência de qualquer prejuízo quanto à transparência e confiabilidade da demonstração contábil, entendo como adequada a incidência dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a ensejar apenas a oposição de ressalvas na prestação de contas. Por fim, com relação à falta de recolhimento ao fundo no valor de 49 centavos, não utilizado dentro de campanha eleitoral, verifica-se que o candidato procedeu à transferência daquela quantia ao Partido Social Liberal, em desconformidade com o disposto no artigo 53, parágrafo 5º da resolução de prestação de contas de campanha, o que impõe o seu recolhimento ao Tesouro Nacional. Entretanto, embora mencionado o erro na destinação da sobra financeira de recursos do fundo de campanha tenha a necessidade de devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional, por representar uma utilização indevida daqueles recursos públicos, seu valor irrisório não representa qualquer óbice ao controle e à fiscalização dos recursos financeiros da campanha eleitoral, autorizando a aprovação das contas com a oposição das devidas ressalvas. Deste modo, senhor presidente, subsistindo apenas falhas de pequena monta, que não trazem qualquer prejuízo quanto à regularidade, transparência e confiabilidade das contas sob exame, a sua aprovação com ressalvas à medida que se adequa, pelo que eu voto em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, para aprovação com ressalvas das contas de Jussier Araújo Varela, relativamente à campanha do cargo de deputado estadual das eleições de 2018, com a necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de 49 centavos a ser realizada no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado da decisão. E é como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Com o relator. Senhor presidente, eu queria só fazer o registro de que eu acompanho o relator quanto à conclusão, mas com referência ao primeiro item, só para manter fiel aos votos que proferi anteriormente, eu entendo não haver irregularidade com relação ao período que ultrapassa o período de campanha em relação ao serviço de contabilidade. Já que nas ocasiões anteriores eu interpreto que, como o serviço de contabilidade se dá de forma contínua, eu entendo que a eventual atuação do profissional de contabilidade nesse período pequeno que ultrapassa o período de campanha não representa só por só irregularidade. Portanto, eu gostaria só de fazer consignar esse breve registro a respeito. Senhor Mas eu acompanho o relator na conclusão integralmente. Também acompanho, senhor presidente, e quando o doutor Ricardo fez essa ressalva nos votos anteriores dele e de outros, eu também segui o mesmo entendimento, queria também registrar essa observação. Perfeito. Eu não voto na matéria, doutor Geraldo. Só essa questão da devolução dos 49 centavos, né? Eu acho que porque se não devolve, a execução não pode, ela fica, não é isso? Estou disposto a qualquer tipo de observação a respeito, mas poderia-se entender que não ocorrendo a devolução e quando não fica dentro do limite de alçada de execução, o processo é arquivado. É uma das proposituras. Mas se também o entendimento for no sentido de que o valor irrisório, mas aí teríamos que definir o que é um valor irrisório para fins de arquivamento sem... Eu concordo com a observação do presidente. Agora me preocupa esse aspecto aí, né? A gente usar a discricionariedade para definir o que é... Hoje a gente vive um período de tanto combate ao ativismo judicial, mas eu entendo realmente como é que impor e depois gerar uma consequência... Isso. Mas com certeza não ficará no limite de alçada nem nenhum tipo de execução, porque contra a Fazenda Pública parece-me ser 10 mil reais. Mas de todo modo aguardaria que ele o mínimo, devolvesse, aguardaria, né? Que ele trouxesse os 50 centavos. Até pedagogicamente. Estou entendendo. Porque aí a preocupação é que fique... Esse processo vai ficar aguardando, pagamento. Barato. Pois é. E aí vai para as estatísticas aí. Sim, tem esse lado. Mas haveria alguma propositura no sentido de estabelecer que valor... Isso é um valor ínfimo. Isso aí é R$1. Inexequível. Isso aí não tem... Não é nem 50 centavos, né? É verdade. Eu não sei, né? Ainda existe. Nem Moeda isso. de menos de 50 centavos circulando?
Existe 10 centavos, de 25. Tem até de 5. Mas o geral está aberto aí. Estou aberto à discussão. Qual seria o valor? Aí ficaríamos aqui, pelo menos, com... Eu só decidir esse caso. Exatamente. Mas era interessante se o tribunal... Eu estou entendendo e sou sensível à argumentação. Mas era interessante que o tribunal definisse o que é o valor irrisório. Se não houver definição de qual seria o valor, eu prefiro que fique mantido os 49 centavos e aí... Eu também. O que é irrisório, né? Se abrir, aí sempre vai aparecer... Pois é. Mesmo que estabeleça um limite, alguém vai achar que... Vai questionar por que R$1, 2, ou 10, ou 50, ou 10 mil, né? Então fica o alerta para os seguintes e deixemos nos termos se aí. Quiser, o relator mas certamente esse ficará aguardando aí nas estatísticas por um bom tempo. Transitou em julgado, vai para o arquivo. Não sei. Vamos lá. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator com as ressalvas dos juízes eleitorais Ricardo Tinoco e Fernando Jales. Na sequência, prestação de contas número 1587, dígito 17, ano 2018, relatoria do Dr. Fernando Jales, requerente, me corrija se estiver errado aqui. Adriana, tem um processo da minha relatoria, senhor presidente, que antecede. Me desculpe. É verdade. É o prestação de contas 1350, dígito 80, ano 2018, relatoria da doutora Adriana Cavalcante Magalhães Faustino Ferreira, requerente Edílio Lobo de Medeiros, advogado doutora Priscila Fernanda Araújo de Medeiros. Está em mesa, doutora Adriana? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Tratam os presentes autos de prestação de contas de campanha apresentadas por Edílio Lobo de Medeiros, concorrente não eleito ao cargo de deputado estadual nas eleições gerais de 2018. Publicado o edital, houve decurso do prazo sem impugnações. Ato contínuo, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais expediu relatório preliminar de diligências, no qual apontou a existência de falhas a serem sanadas. Em resposta, o requerente manifestou-se por meio de petição, prestando os esclarecimentos que entendeu cabíveis. Em seguida, a comissão emitiu parecer técnico conclusivo pela desaprovação das contas, após ter constatado a subsistência das seguintes irregularidades. Primeira, intempestividade na entrega de relatórios financeiros. Segundo, omissão de despesas na prestação de contas parcial. Terceiro, intempestividade na entrega de prestação de contas final. Quarto, ausência de documentos comprobatórios de gastos eleitorais. Quinto, doações financeiras recebidas de pessoas físicas em valor superior a R$ 1.064,10, realizados por forma distinta da transferência eletrônica entre contas bancárias de doador e beneficiário. Sexto, ausência de comprovação de exercício de atividade econômica relacionada à doação estimável. E sétimo, divergência entre a movimentação financeira contabilizada e os extratos eletrônicos. Instada a se pronunciar, outra Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas. Após a emissão dos pareceres, o requerente procedeu à juntada de prestação de contas retificadora. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Indo pontualmente ao voto, eu digo que é possível concluir que as inconsistências identificadas nos itens 1, 2 e 3 se consubstanciam em propriedades de natureza meramente formal, não ostentando gravidade bastante para ensejar um juízo de desaprovação, mormente quando esclarecidas ou retificadas pelo requerente no curso do processo, a permitir a sua mitigação no julgamento das contas. Em todas as três situações, a intempestividade na entrega dos relatórios financeiros, a omissão na parcial e intempestividade na entrega da prestação de contas final, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de não se vislumbrar prejuízo à fiscalização desta justiça especializada, de modo a permitir a mitigação das falhas em comento, consoante se observa dos precedentes abaixo transcritos. Um, inclusive, da relatoria do desembargador Cornélio e outro ainda da relatoria do juiz Almiro José da Rocha Lemos. E sigo no voto. Superadas as questões de natureza formal, passa-se a apreciação das demais irregularidades identificadas.
Quanto à ausência de documentos comprobatórios de gastos eleitorais requisitados pela unidade técnica, o item 4, verifica-se que o candidato, ao apresentar a prestação de contas retificadora, trouxe para os autos todos os contratos firmados com os fornecedores elencados no parecer técnico, assim como os correspondentes recibos de pagamento assinados. Dessa forma, tendo em vista o entendimento firmado no âmbito deste colegiado, no sentido da admissão de documentação juntada após o prazo previsto na resolução de regência, mas antes da realização do julgamento do feito, deve ser considerada suprida a falha em comento, consoante os precedentes, então, da relatoria do Dr. Ricardo Tinoco e do então, juiz Vladimir Soares Capistrano. Por outro lado, as demais falhas materiais constatadas se caracterizaram todas três pela nota comum da gravidade, com reflexos negativos e indesejáveis na transparência das contas e na efetiva fiscalização desta justiça especializada. Nessa linha de raciocínio, no tocante às doações financeiras recebidas de pessoas físicas em valor superior a R$ 1.064,10 e realizadas de forma distinta da transferência eletrônica entre contas bancárias de doador e beneficiário, apurou-se o recebimento de 16 doações por depósito bancário, as quais totalizaram R$ 23.164 e representaram 83,73% da arrecadação de recursos em toda a campanha, de forma a violar o disposto no artigo 22 da Resolução TSE 23553 de 2017. Sem embargos dos esclarecimentos prestados pelo candidato, inclusive com a apresentação dos recibos eleitorais e dos comprovantes dos respectivos depósitos bancários, o TSE já possui entendimento firme no sentido de que não se admite a realização de depósito na boca do caixa para fins de prova da origem da doação. Também a mera emissão do recibo eleitoral pelo candidato não possibilita por si só comprovar tal fato, o que ocorre justamente pela providência alusiva à transferência eletrônica entre contas bancárias, modalidade preconizada na resolução destinada a possibilitar a confirmação das informações prestadas. Em harmonia com o entendimento da Corte Superior, já restou assentado no âmbito deste regional que, nesses casos, ainda que o candidato utilize o depósito identificado, não é possível aferir a origem do dinheiro, podendo-se constatar apenas a identidade do depositante. A existência da irregularidade, independente de qualquer aferição quanto à má-fé do candidato, compromete a transparência das contas de campanha, dificultando o rastreamento da origem dos recursos, razão pela qual é tida por insanável, consoante citado pelo juiz Geraldo Antônio da Mota, na prestação de contas recém-julgada agora no dia 15 de outubro, próximo passado. À luz, pois, dos precedentes judiciais acima transcritos, bem como da expressividade das doações em relação ao total de recursos arrecadados, 83,73%, é forçoso reconhecer a gravidade da irregularidade em apreço e, via de consequência, impositiva a devolução do valor irregular aos doadores ou, na impossibilidade, a transferência da quantia ao Tesouro Nacional por meio de GRU, na dicção da norma de regência. Também restou apurado ter o candidato se beneficiado de doação estimada no valor de R$ 500 relativa à produção de jingles, vinhetas e slogans de campanha, sem instruir sua prestação de contas com o respectivo instrumento de prestação de serviço assinado e sem tampouco trazer aos autos elementos comprobatórios da atividade econômica do doador e da adequação do valor informado às cotações de mercado em ofensa material grave, ao disposto no artigo 61 da Resolução TSE 23553 de 2017. Por fim, quanto à divergência entre a movimentação financeira contabilizada e os extratos eletrônicos disponibilizados, ficou consignado no parecer técnico que, abre aspas, permanecem as inconsistências referentes aos cheques número 850012 e 850029, cujas despesas correlatas não foram detectadas nos registros das contas, irregularidade que afeta a confiabilidade das contas e descumpre a norma que obriga a declaração à Justiça Eleitoral de todas as receitas e despesas de campanha. Tais despesas corresponderam ao montante de R$ 500 e não foram consignadas na escrituração contábil, tampouco foram esclarecidas pelo candidato, razão pela qual caracterizam igualmente irregularidade grave. Por tudo exposto, impõe-se secundar o entendimento externado pelo órgão técnico e pelo Ministério Público Eleitoral e, em decorrência, reconhecer a existência de irregularidades graves e insanáveis na prestação de contas sob exame, aptas a infirmar a rigidez e transparências das contas de campanha, o que, à luz de um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, conduz à sua desaprovação.
Forte nesses fundamentos, em consonância com o parecer do órgão técnico e também em harmonia com o entendimento ministerial, eu voto pela desaprovação das contas de campanha de Adílio Lobo de Medeiros, candidato não eleito ao cargo de deputado estadual nas eleições gerais de 2018, devendo o candidato devolver o valor de R$ 23.164 aos doadores originários, acaso seja possível sua identificação ou, na impossibilidade, a transferir a mesma quantia ao Tesouro Nacional por meio de GRU. É como voto, senhor presidente. Doutor Fernando Jales, como vota Vossa Excelência? Com a relatora, senhor presidente. Desembargador Cornélio. Também. Doutor Carlos Wagner. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Geraldo. Doutor Ricardo. Com a relatora. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora. Agora sim, prestação de contas número 1587, dígito 17 do ano 2018. Relatoria do juiz eleitoral Fernando Jales. Requerente o Arta Dantas da Silva Amorim. Advogado doutor Bruno Roberto Ribeiro Rodrigues. Está em mesa, doutor Fernando? Está em mesa, senhor Vossa presidente. Excelência tem a palavra. Trata-se de prestação de contas de Huarta Dantas da Silva Amorim, referente à arrecadação e gasto de recursos de campanha nas eleições gerais de 2018, na qual a prestadora disputou o cargo de deputado federal. Em manifestação inicial, a Seção de Análise de Contas Eleitorais informou que a candidata encontrava-se até aquele momento omissa quanto ao dever de prestar suas contas finais de campanha. Devidamente citada para se manifestar, a interessada fez juntar a documentação de sua prestação contábil. A isso, seguiu-se o parecer técnico conclusivo da Comissão de Análise de Contas Eleitorais pela aprovação com ressalvas, ante a ocorrência dessa única falha, que foi a protocolização extemporânea do ajuste contábil final. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer no mesmo sentido pela aprovação com ressalvas, e este é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, tendo em vista que a única falha aqui observada na prestação de contas foi, de fato, a entrega extemporânea do ajuste, eu estou encaminhando o voto, acompanhando o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pela aprovação com ressalvas. Como voto? Com o relator. O apregoado? Não há. Na pauta administrativa também não temos. Então, às 14h57, eu declaro encerrada a presente sessão. Amanhã teremos... Não. Não? Quinta, né? Na quinta, às 14 horas. Não entendi o pulo, mas... Hein?